Olá, aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, aleluia, aleluia. Bendito seja Yahvé, sejam bem-vindos, aleluia. Estamos aguardando nossos irmãos entrarem, aleluia. Sejam bem-vindos. Estamos entrando na nossa segunda hora das nossas 24 horas de oração. Eu vou estar aqui com você ordenando essas 24 horas de oração. Seja muito bem-vindo. Amém? Estamos nesse mover de oração, nesse mover em que nós vamos abrir os portais para Deus vir se manifestar, para Deus vir operar. Amém? Nas nossas vidas, nas nossas casas. Bem-vinda, pastora Rose, irmã Carmen. Aleluia. Bem-vindos todos vocês. Vamos já já receber o nosso convidado. Vamos ter um convidado aqui, uma convidada linda. Estou esperando. Nós estamos na nossa segunda hora das 24 horas de oração. Que bom que você está conosco. Que bom que você está aqui com a gente orando. Ei, amiga, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Olha Amém. aí, ó, já temos bastante gente conosco. Estamos começando o nosso segundo horário, nossa segunda hora, né, das 24 horas de oração. Para você que está chegando com a gente, eu quero apresentar, talvez você não conheça, a nossa amiga Yara Rocha. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada. Pastora Yara, né? Pastora Yara, que junto com o Júnior, né? Eles lideram, né? A nossa igreja Monte Sião em Cariacica e são líderes também do Bálsamo de Gileade, tanto na cura interior quanto na intercessão, são guerreiros de Yahvé. E a gente está aqui na expectativa, esperando que o Júnior chegue em tempo de estar com a gente um pouquinho, Amém. né? Tá. Vão orando aí, gente. Vão orando aí para Deus trazer o Júnior para ele poder estar com a gente. Amém. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês agora desse início, o que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse mover das 24 horas de oração. Entramos no segundo horário, né? E nós começamos com a live pré-congresso, onde nós demos um panorama do tema Aprendendo a Orar de Verdade. E dentro, para fazer essas 24 horas de oração, Deus nos disse para trazer princípios espirituais a cada hora, a cada horário, e com base nesses princípios espirituais, nós vamos direcionar a nossa oração, a nossa intercessão. Antes de passar a palavra para a Yara, porque ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre o princípio desse horário que nós vamos trabalhar, né? Esse princípio vai nos dar norte na nossa oração, na nossa intercessão. Eu quero dizer para você que o tema das nossas 24 horas é Abram-se os portais. Você deve ter visto na divulgação. Salmo 24, versículo 7, ele diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre, né? E por que Aleluia. isso? Porque a visão principal que nós temos acerca de oração é que a oração existe como uma chave que abre o portal e dá a Deus legalidade para ele vir agir. Então, nessas 24 horas, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos abrindo um portal com as nossas orações no mundo espiritual para que Deus saia do mundo espiritual e venha se manifestar aqui. E nós vamos Amém. trabalhar 8 princípios, sabe, Yara? Desde agora até amanhã às 18 horas, nós vamos estar trabalhando 8 princípios espirituais. E eu já vou falar para você qual o princípio que nós vamos trabalhar agora. Mas antes disso, eu preciso te explicar o seguinte, que princípios são o quê? São leis criadas por Deus para reger o mundo, para governar o mundo, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Todo mundo conhece a lei da gravidade.
A lei da gravidade, ela funciona de que forma? Tudo aquilo que você joga, cai. Por quê? Porque existe uma atração na Terra, né? Que faz com que a gente fique aqui, grudado aqui na Terra. Então, por exemplo, se você vai se lançar, resolver lá, sei lá, por que cargas d'água, resolver subir um prédio de 10 andares e resolver se jogar desse prédio, né? Achando que, por ser filho de Deus, tipo assim, vamos testar Deus, vou provar Deus, vou daqui, Deus vai me salvar porque Ele é meu Deus, eu sou filho dele. Acontece que existe a lei da gravidade e você precisa considerar isso. Se você se joga, você provavelmente vai se espatifar todinho, se não morrer, né? Se não morrer. E aí, você talvez vire e fale assim, poxa, mas eu não sou filho de Deus, Deus não me salvou. Então, a questão, meu irmão, minha irmã, é que existe um princípio, uma lei que governa o mundo, que é a lei da gravidade. Então, se você se jogar de um alto, você vai cair. Então, Deus não tem nada a ver com isso, porque a lei existe para ser praticada, para ser respeitada, para ser cumprida. Então, outro princípio também que é muito legal, que é fácil de entender também, é o princípio da semeadura. Né? Todo mundo conhece. Tudo que você planta, você colhe. Oi. Simples assim. Nessa segunda hora, nós vamos trabalhar com um princípio lindo, poderoso, sobrenatural, que é o princípio da gratidão. Então, nós não podemos deixar de dar continuidade nessa segunda hora sem encher o céu, sem encher as regiões celestiais da nossa gratidão. E para falar dele, eu já passo a palavra para nossa amiga Yara. Deixa a Yara falar um pouquinho. Fala para a gente, irmã linda, um pouquinho para nós sobre esse princípio. Então, gente, primeiro eu quero começar, então, já que nós estamos falando do princípio da gratidão, eu quero registrar minha gratidão ao Senhor por poder fazer parte desse tempo e quero aproveitar e dizer que, embora nós estejamos vivendo um tempo, né, que aparentemente traz aperto, caos ao nosso redor, onde tudo ao nosso redor diz para nós que as coisas não estão bem, eu quero usar esse tempo e usar esse exemplo para começar exatamente por causa desse tempo de aperto. Então, eu sou grata a Deus por isso. E eu quero começar esse tempo sendo grata a Deus, porque até no... Gratidão, Senhor, gratidão, gratidão a Ti, Senhor, gratidão, aleluia. Bendito seja Yahvé, bendito seja Yahvé. Aleluia, aleluia. Bendito seja Yahvé. Sejam bem-vindos, gente. Tivemos um problema de conexão, tá bom? Mas nós já estamos retornando. Continuem a oração. Quero aproveitar para te dizer que você não pare de orar caso você perceba que a gente está com problemas, tá joia? Vamos trazer novamente nossa convidada aqui conosco para estar. Vamos recebê-la novamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Bendito seja Yahvé. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos que sejam desobstruídos todos os canais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que muitos possam acessar essa palavra, essa realidade, as verdades de Deus para nós nesse princípio, Amém. em nome de Jesus. Amém. E aqueles que já Amém. acessaram sejam reafirmados nela, como eu fui hoje e durante todo esse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos. Desobstruídos todos os canais da rede, os canais da mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consagramos esse tempo com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo sangue, porque Ele nos protege, Ele
desobstrui e destrói toda a intervenção Amém. das trevas, em nome Em de nome de Jesus, em Aleluia. nome de Jesus, aleluia. O Senhor Aleluia. é por nós, amiga, o Senhor é Amém. por nós. Bora Amém. abrir os céus com a nossa gratidão? Continua aí Aleluia. falando pra gente. Pelo que eu percebi, travou, eu continuei falando e estava tudo travado, as informações que me deram aqui do lado da minha equipe técnica. É de que Sim, travou mesmo. A gente não ouviu nada. joia. Então, gente, eu disse, né? Eu comecei falando da minha gratidão ao Senhor, sabe, Laninha? Eu sou muito grata a Deus, Uhum. porque nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do caos, no tempo em que tudo diz para nós que vai dar errado, nas circunstâncias difíceis, né? Que a vida da gente Sim, mudou, as coisas da nossa vida mudaram. Eu tenho gratidão ao Senhor, porque mesmo nesse tempo, Deus tem sido muito bom. E quero dar isso como exemplo, porque ser grato quando tudo está bom, né? É fácil ser uhum. grato por tudo. Mas a Bíblia nos Exatamente, ensina que nós devemos ser gratos em tudo. Então eu quero nessa exatamente. hora consagrar ao Senhor, ao Espírito Santo. Quero consagrar a minha mente, a mente da pastora Lânia, e quero consagrar a mente das pessoas que estão conectadas conosco ao poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse Amém. princípio ele é mesmo um princípio lindo, mas ele é lindo e ele precisa ser experimentado quando as coisas não estão bem. Então, eu quero te dizer, eu quero abrir esse tempo te dizendo que nós estamos tendo uma ótima oportunidade de experimentar esse princípio. Ótima Amém. oportunidade para sermos gratos ao Senhor, porque apesar das coisas terem mudado e de aparentemente estar tudo meio, né? A gente não sabe onde vai dar, meio incerto, inseguro. Queridos, nós temos tido muitas coisas pelas quais podemos ser gratos. Uma delas que eu quero registrar é esse tempo aqui. Que delícia isso! Amém. Eu quero registrar minha Amém. gratidão ao Senhor por poder estar participando desse momento histórico que Deus escolheu para Amém. nos inserir nele. E me sinto honrada e meu coração se enche de gratidão. E isso é em meio ao caos. Isso é em meio às limitações, às dificuldades. Então, eu sou grata a Deus, porque milhares de pessoas estão acessando a verdade do Senhor no tempo de aperto, no tempo de enfermidade. Então, eu sou grata a Deus, porque Ele está fazendo, grata em tudo. E eu quero convidar você a conhecer um pouquinho sobre esse ser grato em tudo. E lá no livro de Mateus, né, amiga, posso compartilhar o texto? Mateus 25, versículo Sim. 29 e 30. Jesus está dizendo assim, ó: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande Uhum. quantidade. Mas a quem Sim. não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu preciso te Uau. contar e compartilhar com os nossos irmãos e os nossos amigos que estão aí nos acompanhando nesse tempo, que a ideia aqui, né, a ideia original de Jesus, a ideia central, na verdade, dessa fala de Jesus, do nosso mestre apresentada aqui, é de que ele acredita e está nos dizendo de que quem reconhece, quem age com reconhecimento, quem cria ao seu redor, apesar de ter um ambiente hostil, difícil, mas decide criar, decide manter, decide olhar e reconhecer com gratidão o que está acontecendo, o que ele tem de melhor no seu ambiente, Jesus está dizendo que essa pessoa terá cada vez mais e abundantemente. Mas Jesus também está dizendo Amém. aqui que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que aquele que não percebe que tem, na verdade, ele Uhum. usa, né? Ele faz essa pegadinha, digamos assim, dizendo aquele que Sim. não tem. Será que ele não tinha mesmo? Na verdade, o que Jesus está dizendo é que essa pessoa, ela tinha, mas ela Uhum. não deu conta de perceber que tinha. E ao não dar conta de perceber que tem,
ela transforma o seu ambiente, que deveria ser para ser grato por aquilo que ela tem, num ambiente pesado, um ambiente cheio de murmuração, um ambiente cheio de descontentamento. E aí Jesus vai dizer que essa pessoa, ela vai perder o que tem para descobrir. Na verdade, eu gosto de usar a fala do pastor Jucimar, para tomar vergonha e aprender que ela tinha, entendeu? Uhum. E aí, eu gosto muito de um exemplo que às vezes a gente cita nos programas de cura quando vai ministrar esse princípio, amiga. Porque às vezes a gente ouve algumas esposas, né? Ou às vezes umas mães reclamando assim, ai, porque o meu marido, porque o meu filho, esse menino não trabalho, esse marido não sei o quê, não sei o quê. E aí, por incrível que pareça, todas as outras áreas da vida dessas pessoas, elas serão melhores trabalhadas se elas começarem pelo princípio da gratidão. Se elas começarem agradecendo, dizendo que bom que eu tenho marido. E aí, geralmente, eu começo trabalhando isso. Você já pensou se você não tivesse marido? Se você não tivesse o seu filho, como seria? Você já foi grata pelo seu filho? E nesse tempo, nós precisamos trabalhar essa questão do princípio da gratidão, porque esse é um tempo muito propício na nossa nação para tendenciosamente murmurarmos, tendenciosamente não enxergarmos e aí, ao não percebermos, acabarmos caindo facilmente nesse segundo exemplo que Jesus nos dá, de criarmos uma atmosfera negativa, criarmos uma atmosfera com murmuração e descontentamento. E aí aqui eu queria trabalhar algumas coisinhas muito rapidamente, né, no nosso manual sobre a gratidão, né? O nosso lindo manual. Esse livro ele é delicioso, ele é de fácil leitura, é uma revelação única de Deus para nós nessa geração. Eu sei que hoje, né, de um tempo para cá, virou moda falar sobre gratidão. Me lembro que um dia, Lânia, eu peguei um saco de pão da padaria e tinha lá as leis da pessoa grata. Eu falei, uau! E eu falei, que interessante isso. E aí eu comecei a perceber, foi logo depois que o pastor lançou esse livro, né? Digerindo as verdades de Deus sobre o princípio da gratidão. E eu comecei a perceber que há um boom para se falar de gratidão. Mas a grande questão que eu quero destacar aqui hoje é que Jesus, ele nos dá a oportunidade de escolher entre dois ciclos. O ciclo da bênção e o ciclo da maldição. O ciclo da bênção é essa pessoa que, mesmo passando por dificuldades e adversidades, ela vai decidir ser grato em tudo. E o ciclo da maldição tem a ver com aquele que, ao passar por situações complicadas, ou às vezes ele nem precisa ter uma vida difícil, mas ele não consegue ser grato por nada. Se ele tem um carro e o carro fura o pneu, meu Deus. Se ele tem um carro e o carro tem problemas mecânicos, meu Deus, é o fim do mundo. Então ele não consegue perceber, poxa, só tem problema no carro quem tem carro. E aí Jesus vai nos alertar, e eu quero trabalhar um pouco sobre a ideia de exercer a atitude de gratidão e gerar o ciclo da bênção. Porque nesse tempo é um tempo de nós gerarmos o ciclo da bênção. Então, eu já quero desde já te desafiar a começar a olhar ao seu redor. Quais são as coisas que muitas vezes, porque cá entre nós, né, Laninha, a gente deixa escapar assim muito facilmente, né? Sim. Uma programação, às vezes, que você assiste, querido, abre uma brecha na sua alma, você nem percebe, daí um pouco você está murmurando. Então, o ciclo da bênção, ele precisa ser gerado com atitude. Então, não basta só eu saber do princípio, como a pastora Lânia nos disse muito bem, né? O princípio da lei da gravidade, por exemplo, que me protege de cair de um prédio de 10 andares e me esborrachar lá embaixo. Então, nós temos um princípio, temos um mandamento que diz, não te jogarás do 10º andar. Por quê? Porque você vai se esborrachar lá embaixo. O princípio da gratidão é a mesma coisa. Não murmurarás. Por quê? Porque você vai abrir o ciclo da maldição na sua vida. Então, seja grato em tudo. Para quê? Para que o ciclo da bênção se propague
seja contínuo na sua vida. Para isso, não basta só você saber o que é o princípio. Você precisa fazer. Não é ser grato por tudo, mas é em tudo. Paulo vai falar isso para os Tessalonicenses, dizendo que é preciso ser grato em tudo. Eu gosto muito de um exemplo do pastor Jucimar no livro Gratidão Imprescindível, quando ele fala que muitas vezes ele estava viajando, né, nos inúmeros compromissos dele, e ele sentia saudade, Laninha, de casa, saudade das pessoas. E aí, quando ele sentia saudade, ele chorava e ele lembrava do princípio e ele dizia, Senhor, obrigada porque eu posso ser eu sou grato pela minha família, obrigado pela minha família, obrigado porque eu posso sentir saudade, obrigado porque eu tenho gente para sentir saudade. Então, esse ato é um hábito. E aí eu quero desde já te consolar, porque talvez você diga assim, Yara, mas isso não é fácil. Então, deixa eu te contar. Não é mesmo fácil, não. Eu posso te dizer com certeza que na nossa vida nós passamos por muitas dificuldades, muitas limitações. E em todas elas, quando nós decidimos fazer, ou seja, viver o princípio, Deus sempre vai nos mostrar que Ele está trabalhando ao nosso favor. E aqui eu quero te contar que a origem da ingratidão, ela está lá no livro de Gênesis, né? Mais especificamente na pessoa de Satanás, que é o nosso inimigo ad eterno, né? O nosso inimigo mortal. E eu preciso te contar que Deus, ele não estabeleceu esse princípio porque ele precisa da nossa gratidão. Esse é um ponto que eu destaquei aqui, porque às vezes a gente fica preocupado em correr, em agradecer, em adorar, achando que Deus, ele precisa. Eu preciso fazer isso porque Deus precisa e eu preciso ser abençoado. Sim, você vai ser abençoado pelo princípio da gratidão, mas não tem a ver com a bênção. Não tem a ver só com a ideia da bênção, mas tem a ver com a ideia de ser grato, de decidir ser grato. Tem a ver com a ideia de, quando eu sou grato, eu abro um portal para Deus vir e intervir naquela situação. E aqui, eu quero destacar a ideia de que, quando eu sou grato a Deus, eu entendo que Ele é a fonte de todas as coisas. E que, por isso, Ele pode promover que todas elas sejam para o meu bem, ainda que elas sejam difíceis, as circunstâncias sejam difíceis. Amém. E aí, quando a gente se lembra da história de Satanás, Satanás era um anjo lindo. A gente não tem tempo aqui agora, mas eu já quero deixar, se você não conhece o princípio, se você precisa se lembrar dele, leia de novo. Eu me lembro, pastora Alânia, que eu li esse livro 10 vezes na primeira. Era uma tarefa e como isso me ajudou. E eu quero usar esse exemplo, por quê? Porque, lembra, não tem a ver com saber apenas, mas tem a ver com fazer. Então, você vai precisar exercitar a leitura desses princípios, né? Desse princípio, firmá-la na sua vida. E aqui, nós precisamos entender que alguém que se alimenta, né, de uma conexão com Deus dioturnamente, e tem problemas ao seu redor, mesmo que continue sentindo a dor de viver um tempo de adversidade, sentindo a dor de viver a circunstância difícil, sentindo uma dor emocional. Alguém que está conectado à fonte, que é Deus, vai, com certeza, ser oxigenado pelo próprio Deus para ver o ciclo da bênção se propagar na sua história. Amém. E Satanás não foi assim com ele. Ele era um anjo de luz, né? Ele era um dos maiorais no céu. E ele começou a achar assim, na verdade, eu quero... como uma pessoa, na verdade, né? Eu quero dar esse exemplo. Uma pessoa que você passa o ano todo abençoando ela, dando algo para ela, e aí, uma vez lá por acaso, você não tem mais aquilo para dar. E aí, naquele dia, ao invés dela ser grata por todos os outros dias do ano que ela recebeu, ela começa a ficar chateada.
E aí ela começa a olhar para o lado e eu falo assim, não, o outro tem. Por que que eu não tenho, né? Poxa, por que que você deixou de me dar hoje? Tem alguma coisa acontecendo? Eu tô ruim? Aconteceu alguma coisa? Eu Uhum. fiz alguma coisa? A nossa tendência como ser humano, porque isso veio de Satanás, mas foi implantado na nossa gênese humana, a nossa Uhum. tendência é se comportar dessa forma. Então, Sim, ele era um indivíduo, né, que se alimentou o tempo todo daquela energia de Deus. Ele se sim, alimentava, ele ia à presença de Deus sempre, o brilho dele, a glória dele, tudo que ele tinha, a autoridade, tudo vinha de Deus. sim. Mas ele Uhum. começou a achar que aquilo era um direito dele. É igualzinho a Uhum. pessoa que a gente gentilmente começa a dar, né? E inicialmente. E, gente, isso acontece comigo, isso pode acontecer com qualquer um, né, Lânia? Com Sim, qualquer um de nós. A gente se acostuma com as situações. Por isso, eu quero incentivar você a sempre que você estiver vivendo uma situação, por exemplo, você tem um pastor na sua vida. Às vezes, a gente tem líderes sobre nós e a gente só consegue olhar os defeitos daquele líder. Às vezes, nós uhum. estamos no trabalho e a gente só consegue olhar os defeitos daquela empresa. E nós não, às vezes, esquecemos, por exemplo, alguém que estava desempregado, estava doido para arrumar um emprego. Aí ele passa 2, 3 anos lá naquela empresa, depois de 3 anos ele está desconjurando o trabalho, sem esquecer, sem lembrar que lá atrás aquilo foi uma bênção para ele. Então hoje eu Uhum. quero desafiar você a se contrapor a essa natureza diabólica que infelizmente foi mesmo plantada, né? A raiz de todos os males é a ingratidão e a considerar ser grato. Por quê? Porque Lúcifer, ele fez exatamente isso. Lúcifer, porque era o nome, né, dado para ele lá naquele tempo, e hoje nós o conhecemos como Satanás. Então eu quero desafiar você a conservar a sensação de presente gratuito constante na sua vida. E mesmo quando Amém. algo foi interrompido na sua vida, que você não tiver mais aquilo, que você se lembre de quando você tinha, como que Deus fez aquilo chegar até a sua vida. E aí, nós entendemos, né, o pastor Jucimar, ele trabalha uma tríade de alguns padrões que vieram de Lúcifer, que hoje ocupam espaço no comportamento desse indivíduo, que é a ingratidão, a comparação, a ingratidão, comparação, aí vem comparação, descontentamento e independência. Esses Uhum. três oriundos da ingratidão. Quando eu sou ingrata, imediatamente eu me comparo. E depois gera, né, surge, emerge das nossas sensações a sensação de descontentamento. E naturalmente a independência. Se você olhar, Sim. observar de perto, foi esse o caminho que Lúcifer trilhou. E hoje nós somos Amém. nós somos desafiados a olhar o perfil dessas emoções, né? De indivíduos que são Uhum. gratos e de indivíduos que não são gratos. E agora, nesse tempo profético que nós estamos abrindo, né, as nossas 24 horas de oração, eu Uhum. quero desafiar você a se avaliar. Em que nós temos sustentado essa base de ingratidão? É difícil mesmo, mas eu quero convidar você a decidir olhar o que está por trás das áreas, dos comportamentos, das palavras, que você tem percebido que tem se sustentado no sentimento de comparação, de descontentamento, né? No sentimento de independência, porque às vezes, como eu citei o caso de um líder, esse sentimento de comparação, de descontentamento, te leva a projetar naquela relação coisas que às vezes nem existem e acabam nos levando para longe disso. E aí, quando Jesus diz que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É porque quando ele chega nesse nível, ele já não está reconhecendo mais nada, e aí ele mesmo se autodestrói. Ele mesmo acaba, Uhum. como eu digo sempre para os nossos, né? Rasgando dinheiro sozinho. E aí, Uhum. eu quero desafiar vocês nesse tempo, né, a decidir praticar o princípio. Quem pratica o princípio da gratidão acessa a luz.
E a ideia do princípio aqui, eu quero fechar esse tempo falando sobre o princípio da gratidão, destacando aí, né, esse ideário da gratidão com a ideia dele ser imprescindível. Por que imprescindível? Porque dele depende toda a nossa vida. Quando nós decidimos praticar esse princípio, quando nós decidimos acessá-lo, como nós vemos na palavra de Deus, com a experiência do profeta Eliseu, e eu gosto muito dessa experiência, porque Eliseu se chega naquela casa e aquela mulher, né, choraminga para ele que ela estava sem nada porque o seu marido havia morrido. E aí ela reclama, falando: ó, meu marido deu tudo que tinha, né, por vocês, para vocês, e agora eu tô aí. E aí? E o profeta pergunta para ela: o que que você tem? O que você tem? O que que você Desse tem? jeito. Nessa quarentena, eu tenho feito muito essa pergunta para mim e para as várias pessoas que Deus tem encaminhado, trazido para nós. O que é que nós temos? Né? E quando nós olhamos ao nosso redor, meu Deus, tem muita coisa a que ser grato. Tem muita coisa. Muita coisa a que ser grato. Então, eu queria só fechar, amiga, dizendo sobre a questão de... Na verdade, não sei se a gente vai trabalhar isso agora. Sugestões práticas, né? Para nos ajudar com o princípio. Você quer falar? E depois a gente troca figurinha sobre as sugestões práticas. Eu queria aproveitar o seguinte, eu queria deixar sugestões práticas para o finalzinho. Joia. Pode ser? Claro. Para a gente pegar o gancho, não perder o gancho do que você falou. Eu vou voltar com os comentários para o pessoal participar, tá joia? Eu desativei aqui enquanto você falava. E agora eu estou voltando para o pessoal participar e liberar aí a gratidão deles. Então, você já pode ir liberando pelo que você é grato, porque a pergunta colocada foi: o que você tem? Percebam que nós estamos dando sequência nessa segunda hora das 24 horas de oração de uma forma fenomenal. Nós estamos começando... Né? No início, nós estamos no início e vamos dar essa sequência também na terceira hora, ainda no princípio da gratidão. Nós estamos literalmente fazendo isso, nós estamos olhando para o que nós temos. Então, eu estou junto com a Yara nisso e nós juntas desafiamos você a olhar para o que você tem. Mas eu queria, Yara, que a gente começasse então um tempo de oração, né? Um tempo de... Mas antes da gente ser grata, eu queria pedir que você orasse por nós, pedindo perdão a Deus por essa questão, por mantermos essa raiz da ingratidão, por deixarmos essa raiz da ingratidão no nosso sistema emocional, gerando comparação, descontentamento, independência, levando a gente a murmurar tanto por qualquer coisinha, né? Sem perceber, como você disse, a gente deixa algo entrar no nosso sistema e aí a gente já começa a murmurar, reclamar, e com isso a gente acaba atraindo as trevas, a gente não atrai a luz. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos atraindo Deus, nós estamos trazendo Deus para dentro da nossa vida, nessas 24 horas de oração, olhando para o que nós temos e agradecendo a Ele. Então, queria que você começasse esse tempo de oração nos conduzindo nesse arrependimento, e a partir daí a gente dá sequência agradecendo a Deus junto com o nosso povo. Amém? Amém. Então vamos orar. Eu convido você a proclamar essa oração junto comigo aí do outro lado. Abba, nós queremos ser gratos ao Senhor. Amém. Pelo poder remidor do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Obrigada, Jesus. O sangue que apaga as nossas transgressões e sela as brechas que nós temos aberto a Deus com murmuração, aleluia, com pensamentos contrários a Deus, com comparação. Deus, quantas vezes o Senhor nos conduz
a termos ferramentas, a vivermos essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu dons, talentos, o Senhor nos deu casa, estrutura. E muitas vezes nós estamos paralisados, Senhor. Paralisados nos comparando, paralisados descontentes, paralisados insatisfeitos, porque estamos, ó Deus, olhando para o lado, estamos sustentando e alimentando essa raiz diabólica, luciferiana no nosso interior. Nós queremos nos arrepender como igreja, Senhor, porque essa é a raiz de todos os males. Essa raiz se propaga no meio dos governantes, no meio dos líderes, no meio dos pequenos, Senhor, porque nós nos distanciamos da essência de sermos gratos e contentes. Oh, Deus, Senhor nos deu naturalmente. Então nós nos arrependemos, Abba. Nós lançamos na cruz do Calvário esses pecados. Nós declaramos diante do Senhor, como igreja do Senhor, que nós nos arrependemos e pedimos que o teu sangue nos lave. Reivindicamos este sangue para quebrar, ó Deus, amém, todas essas amém, que tem prendido o teu povo, Senhor, e tem impedido Senhor, que nós, como crentes em Jesus, cresçamos, Senhor, porque quando comparamos, quando estamos insatisfeitos, estamos paralisados e o teu reino tem perdido com isso, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós clamamos nesta hora e eu oro que o Senhor nos dê a sensibilidade para aceitar, ó Deus, para conhecer, para mergulharmos profundamente nesse conceito e nos empurre a praticar esse princípio, Deus. Em nome de Jesus, lava-nos e perdoa-nos. É a nossa oração. Amém, Senhor. Igreja do Senhor em unidade. Amém. 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 Aleluia. Você pode, você que está acompanhando conosco, você pode estar lançando aí o que você tem, pelo que você é grato. Sabe, Yara, eu me lembrei, eu compartilhei, né, com você e com os nossos irmãos que vão estar com a gente nessas 24 horas de oração, sobre o quanto Deus tem ministrado comigo no texto de 1 Crônicas, capítulo 20. E nesse texto que conta a história do rei Josafá, né, quando ele passa um tempo de intensa crise, uma crise sem precedentes para ele, onde um exército poderosíssimo está marchando para atacá-lo, o que Josafá faz? Josafá corre para Deus e ele ainda leva o povo junto, né? Que lindo que ele faz. E Deus responde ao clamor de Josafá e do povo, dando estratégia, dando direcionamento. Amém. E dentro dessa estratégia e desse direcionamento, Josafá repassa isso para aqueles que Deus tinha falado que deveriam ir à frente, que são os levitas, né? E Josafá vira e fala para eles adorarem ao Senhor. E quando eles começam a adorar, o que eles fazem? Eles começam com gratidão. Porque a primeira palavra, a primeira frase que eles colocam é: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, eles estavam marchando para a batalha, no meio daquele tempo de pressão, e o que eles fazem? Eles praticam o princípio da gratidão logo, em primeiro lugar. É isso que Deus está nos levando a fazer aqui. Então, eu quero, junto com você, e junto com você, irmão, irmã, que está acompanhando a gente, quero começar esse tempo de nós agradecermos ao Senhor. Antes da gente começar, eu quero te pedir, clica aí nessa setinha que está aí embaixo aí no seu celular e compartilha, sabe? Compartilha com quem o Espírito Santo te mandar. Chama, convida as pessoas dos seus contatos para participar com a gente dessas 24 horas de oração. Amém? Não Amém. Deixa não de convidar e de envolver o povo. Vamos então agradecer ao Senhor. O que é que você tem? Eu, da minha parte, já quero... Você quer falar, amiga? Queria só fazer um adendo sobre essa sua fala, né, do rei Josafá. Sim. Sobre a frase, o que você tem? E dizer para você, porque isso tem sido muito tratado em mim, eu posso testificar isso
o quanto esse princípio tem me abençoado. Porque quando eu sou grato pelo que eu tenho, eu paro, decido fazer, viver esse princípio, ao invés de só saber dele, eu começo a olhar para o que eu tenho, para o que Deus me deu. E uma das coisas que Satanás tem usado no nosso meio, através da comparação, da ingratidão, do descontentamento, paralisando os crentes, e isso rouba deles a oportunidade de serem quem eles foram criados para ser. Porque quando eu sou ingrato e eu me comparo, eu estou dizendo para a fonte da vida que ele não fez algo tão bom assim. E quando isso acontece, eu mato o princípio da gratidão e abro uma cratera para a raiz da ingratidão e para que Satanás cancele todos os dons, as ferramentas, as estratégias de Deus na minha vida. Então, eu quero registrar agora, quando nós vamos começar a agradecer, que você começasse a agradecer a Deus por aquilo que brilha em você. O que Deus te deu que brilha em você. E às vezes eu tenho lidado com pessoas, e eu posso dizer porque passei por isso e passo até hoje, por uma luta muito grande, porque esse é o cerne da questão. Eva se perdeu aí. Então, quando nós não conhecemos a nossa identidade em Deus, nós vamos nos perder disso. E a gratidão nos leva a conhecer mais de nós, sendo gratos por aquilo que Deus colocou em nós. Então, eu começo a ser grata pelo que eu tenho, pelas ferramentas, pelas capacidades, pelos dons, os talentos que Deus me deu, e invisto tempo e gasto energia nisso, ao invés de ficar olhando e dizendo, queria ter o cabelo da pastora Lânia, como eu queria usar óculos igual a pastora Lânia. Seja grato porque você usa outra ferramenta e invista tempo sendo grato, abrindo o ciclo da bênção para conhecer quem você é. E esse ciclo vai fazer você prosperar. Porque a prosperidade, ela flui naturalmente quando você descobre quem você é e descobre quem você é em Deus. E a gratidão, ela é a porta de entrada para isso. Então, eu queria fazer esse registro, né? Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais nosso ministério tem sido usado por Deus na vida de tantas pessoas. E que eu sou muito grata a Deus por ele. Amém. Amém. Amiga, aproveita então e libera aí sua palavra de gratidão. E nós vamos agradecer junto com você. Depois que você terminar, eu continuo e a gente vai interagindo. Amém? Uau! Então vamos. Vamos lá. Eu quero convidar você, que está digitando aí, a colocar aí uma característica no seu temperamento, como pessoa. Né? Agora não é para você ser grato assim, pela minha família, pela minha casa, pela saúde, por algo que Deus deu a você, que você sabe que só você pode ter. Porque não tem duas Lânias, não tem duas Iaras. E você tem uma missão nesta terra e Deus vai usar essa característica para ser o reino dele nesta terra. Queria desafiar você a descobrir isso, a olhar agora, rapidinho aí, ó. Você que já está no ministério, você que não está, depois você pode bater um papo com a gente, né, Laninha? Para saber. Deixa eu aproveitar e te falar, amiga, que o nosso tempo está acabando. Então vamos orar. Vamos orar. Então, vamos orar. Senhor, vamos orar. Grata a Deus, grata porque o Senhor nos criou assim. O Senhor criou alguns com um temperamento mais forte, mais rígido, Senhor, um pouco mais duro, direto. O Senhor também criou pessoas para serem mais sensíveis, pessoas que serão usadas de diversas formas em diversos lugares, ó Deus. Mas eu sou grata porque o Senhor me criou assim. Como eu sou. Te agradeço porque entendo hoje que o Senhor tem uma missão para mim, de maneira que nenhuma outra pessoa pode cumpri-la no meu lugar. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem usado esse ministério, usado a pastora Lânia, a pastor Jucimar, os meus irmãos, todos eles, para contribuir
nesse ministério como um berço cheio de proteção, onde eu posso ser eu mesma, onde eu posso, Deus, falhar, onde eu posso acertar, onde eu posso ser conduzida, burilada, ó Deus, pelo Senhor, para ser melhor a cada dia no caráter e descobrir, Deus, a essência de quem eu sou no Senhor. Eu sou grata junto com os meus irmãos por isso. Sou grata a Deus porque eles também estão na mesma caminhada que eu. E nós queremos registrar a nossa gratidão ao Senhor nesse tempo. Em Obrigada, Pai. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu também sou grata pelos dons, pelos talentos que o Senhor me deu. Senhor, eu sou grata porque o Senhor me fez assim, do jeitinho que eu sou. Um SI, Senhor, que trava de vez em quando, mas porque o Senhor me fez desse jeito. Senhor, muito obrigada pelo chamado que o Senhor colocou na minha mão. Obrigada por me escolher. Senhor, eu te agradeço, Senhor, também pelo privilégio que o Senhor me dá de viver tudo que a gente está vivendo através do bálsamo de Gileade. Senhor, muito obrigada pela vida do nosso pastor. Senhor, muito obrigada pelas revelações. Senhor, essa revelação sobre o princípio da gratidão é fenomenal e nos leva a experimentar a tua vida, Senhor. E nós trazemos a ti a nossa gratidão por isso. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos até mesmo por essa crise que nós temos vivido, porque, Deus, quantas coisas o Senhor tem aproveitado e nos ensinado. O Senhor tem nos levado a crescer, o Senhor tem nos empurrado para um tempo mais profundo de relacionamento contigo. Senhor, muito obrigada, porque nesse tempo de crise, o Senhor está multiplicando tudo nas nossas casas. O Senhor está liberando abundância sobre nós e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela saúde que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por tudo, por cada irmão, Deus, que tem estado ao nosso lado, por todos aqueles que têm se aliançado com o bálsamo de Gileade, nós te agradecemos. Pelas igrejas, Senhor, aos quais o Senhor tem nos levado para compartilhar das revelações que o Senhor tem nos dado. Pai, nós somos tão gratos, Senhor, por tudo. Somos tão gratos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos sim dizer, estamos bem alimentados espiritualmente. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por isso, Senhor. Senhor, nós fazemos como aqueles levitas que foram à frente da batalha, junto com o rei Josafá, que cantaram, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E nós declaramos essa verdade. Nós te damos graças. Nós te damos graças por tudo, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Em tudo. Em cada momento, o Senhor tem expressado o seu amor conosco. Em cada detalhe, o Senhor tem expressado o seu amor para conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos a sua gratidão pela forma como o Senhor arquitetou o nosso congresso de cura. Que está chegando, que já vai ser semana que vem. Senhor, nós te agradecemos por isso. Ninguém imaginaria que no ano passado, quando o Senhor trouxe esse tema, o problema da ansiedade, para ser ministrado este ano, ninguém imaginaria que seria sobre esta situação, sobre essa circunstância que estamos vivendo. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E o Senhor, Deus, não há comparável. O Senhor já sabia de todas as coisas, porque o Senhor é esse Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. E o Senhor preparou isso para nós e para tantas outras pessoas ao redor do mundo que precisam receber essa verdade. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos e entregamos este congresso nas tuas mãos. Entregamos com gratidão desde já, na esperança
de que nós vamos ser impactados pela tua glória, pela tua verdade. Cremos firmemente que seremos sacudidos pela revelação que o Senhor vai nos trazer. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está conosco aqui. Eu te agradeço por cada intercessor que está nesse momento na brecha, nos dando cobertura, orando por nós, orando para que essa rede de transmissão funcione, flua. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelas nossas famílias, Senhor. Aqueles que estão sempre ao nosso lado. Muito obrigada, Deus, porque mesmo no meio das nossas disfuncionalidades, o Amém. Senhor nos deu uma família. E o Senhor tem levantado os nossos, Pai, para estar junto conosco. Aleluia. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, tu és incomparável, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és incomparável. Aleluia. Tu habitas, Aleluia. Tu não habitas em templos, nem em tendas feitas por mãos, mas o Senhor, Amém. apesar da tua majestade e grandeza, escolheu ser Aleluia. acessível a nós. Aleluia. Aleluia, É aleluia. para que o Júnior chegou, tá? Ai, que delícia. Vai rolar a gente encerrar com uma canção, então? Vai rolar. Deixa-me ver. Nós temos, se eu não estou enganada, nós temos 7 minutos de tempo. Então, em 7 minutos, amor. Acho que dá pra gente terminar cantando, amiga. Acho que dá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu aproveitar enquanto o Júnior se prepara, né, para chegar, e deixa eu falar com quem está acompanhando a gente. Eu quero te pedir mais uma vez, clica aí nessa setinha que está aqui embaixo aí no seu celular e compartilha sobre esse mover de 24 horas de oração. Convida seus contatos, convida as pessoas para estarem conosco aqui nesse mover. Amém? Orando com a gente, se envolvendo com a gente, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, nós vamos estar encerrando essa segunda hora das 24 horas de oração. E já na sequência, fica com a gente, porque já na sequência o pastor Jeff vai estar assumindo o meu lugar e dando sequência ainda também com o princípio da gratidão, recebendo um convidado muito especial, eu vou deixar ele contar, não vou contar agora para você vir. Apesar de que eu estou me lembrando que a gente divulgou, né? Então, quem olhou a divulgação está sabendo. Nós vamos receber esse convidado. Júnior, seja bem-vindo. Obrigada, Senhor, se eu trouxe o Júnior em tempo. Obrigada, Jesus. Correria de Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Amiga Yara, a gente vai encerrar, então, adorando a Deus com gratidão, amém? E antes disso, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a vida do Júnior, amém. E agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês terem aceitado o desafio. Em nome de Jesus, receba aí, vocês vão colher 1 milhão de vezes mais por terem semeado no bálsamo, na nossa vida, participando conosco desse momento, amém? Deus usou muito você, Yara, para falar conosco e nos despertar para a gratidão e creio que vai continuar usando agora nesse encerramento. Então, já que vocês já estão abençoados, entra aí diante de Deus em adoração. Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar para dar sequência na terceira hora. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo convite, pela confiança do pastor, a sua também. Dizer que é a minha primeira live, ai meu Deus. Mas o Senhor é bom sempre, né? E gratidão por fazer parte disso. Então vamos adorar. Amém. Abra sua. Vamos adorar. Quero uma palavra com esse cântico aí para fecharmos Amém. E mandarmos uma mensagem para o mundo espiritual através dessa canção. Te agradeço. Amém. Obrigada, que Deus tem feito. E seja grato em tudo. Amém. Aleluia. Aleluia, obrigada, Pai. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Aleluia, aleluia! Amém, Jesus. Erguemos um altar de gratidão ao Senhor. Aleluia! Amém. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigada, Yara, Júnior. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Registrem a minha gratidão. Queridos, vocês que estão aí conosco, aguentem um pouquinho. A gente vai finalizar, a gente vai encerrar essa live, tá bom? E já Pastor Jeff está entrando com um convidado especial da Bahia. Tá vindo aí uma pessoa da Bahia para orar com a gente e ser grato com a gente. Obrigada por você ter ficado conosco, mas continue aí, já, Pastor Jeff está entrando. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que você colha milhares de vezes mais por estar conosco. Tchau, Yara, Júnior. Beijo. Tchau para todos.